Muito bom dia, amados. Aqui estamos nós, mais uma vez, com a nossa hora silenciosa. Hoje estamos em Neemias, capítulo 2, desde o versículo 9 até o versículo 20. E hoje vamos olhar para os passos que devemos dar depois que vemos o Senhor a agir, o Senhor a trabalhar. Recordamos que ontem Neemias tinha visto a boa mão do Senhor sobre ele. Não é? Nós recordamos que ele estava triste diante do rei, o rei viu a tristeza, ele falou com grande temor, no meio do seu temor e da conversa que ele vai ter com o rei, ele ora ao Senhor, assim, e Deus age no coração do rei, e o rei concede todas as coisas que ele iria pedir. Assim, é um ato maravilhoso, não só isso, mas na história, este rei, ele fez com que o decreto que tinha sido dado no tempo de Esdras fosse alterado ou fosse acrescentado. Algo que seria inédito, não é assim? Porque normalmente era muito difícil que um decreto fosse mudado, fosse alterado. Mas assim foi. Este homem conseguiu, não é assim, com o poder de Deus, por meio da oração, alterar todas estas coisas que seriam impossíveis para os judeus. E agora, o que é que ele vai fazer? O que é que deve ser feito quando eu e tu vemos Deus a fazer coisas sobrenaturais, quando vemos Deus a fazer as suas maravilhas, quando vemos Deus a providenciar todas as coisas que precisamos para fazer a sua obra? O que é que devemos fazer? Ora, hoje nós observamos 4 passos importantes a ter em conta quando Deus age. Então, em primeiro lugar, desde o versículo 9 até o versículo 10, eu e tu temos que ir. Neemias falou, orou, esperou e o rei concedeu. Deus agiu. E agora? Agora é hora de ir. Assim, é hora de dar o passo da obediência e voltar e retornar à cidade de Jerusalém para levantar os muros da cidade. E ele foi. Não é? Isto parece um ponto muito superficial, mas na verdade ele é necessário ser dito, porque nós vivemos tempos em que as pessoas veem Deus a agir e não tomam decisões, não avançam, não andam. Não é? É como se Deus não só tivesse que fazer todas as coisas que ele fez com Neemias, mas também ainda empurrar as pessoas para que andem e façam a sua vontade. Neemias não teve esse problema, ele viu Deus agir e rapidamente, diz, ele foi ter com os governadores que estavam de além do Eufrates, para entregar as cartas que ele tinha conseguido da parte do rei. Assim, ele avançou para a cidade. Ele viu logo de longe a oposição que existia para reconstruir os muros da cidade, mas ele foi. Não havia problema nenhum. Ele viu que Deus estava no meio de toda esta situação. Então, em primeiro lugar, temos que ir. Em segundo lugar, o segundo aspecto é ter um plano. Assim, sempre ouvi, quando estava no instituto, que quem não planeia, planeia fracassar. Não é? E então é muito importante ter um caminho por onde percorrer. Não é? E Neemias então levanta-se, diz o texto, durante a noite. Durante esses 3 dias em que ele tinha chegado a Jerusalém, ele não falou com ninguém, ele não disse nada a ninguém, ele levantou-se de noite e inspecionou a cidade. Não é? De noite, porque era o momento em que as pessoas estavam a dormir, ninguém iria ver, ninguém iria comentar, ninguém iria observar o que é que ele estava a fazer. Não é? E durante a noite, então, ele dá a volta à cidade e ele vê o estado dos muros. Não é? Assim, ele inspeciona todas as coisas e isso vai ajudá-lo a ter um plano de onde começar e onde terminar. Assim, é muito importante, então, ter um plano, o caminho a percorrer, não é? Assim, naquilo que Deus quer que façamos. Então, temos que ir e depois temos que planificar, trabalhar um plano para chegar ao objetivo que Deus quer para nós. Agora, além disso, um terceiro passo extremamente importante é convencer o povo. O povo de Israel, o povo deste momento, certamente como no tempo de Esdras, no tempo de Zorobabel, estavam desanimados. Assim, havia alguma dificuldade, não é? E nós sabemos, provavelmente por causa da oposição presente. Assim, e Neemias então vai ter com estes homens, senta-os e então diz-lhes, vocês não veem a miséria? Não veem a nossa situação? Ao mencionar miséria, que está relacionada com as portas queimadas, com os muros caídos,
o que realmente Neemias quer dizer é que a cidade está sem segurança. A cidade está sem um lugar onde ela pode conseguir sabedoria dos anciãos. A cidade está sem estabilidade. Não é? Então é muito importante que o povo perceba a sua situação e faça algo. Então ele traz à luz a necessidade. Qual é o problema que estamos a enfrentar? E quando ele fala do problema, então ele dá a solução. Vamos levantar-nos, vamos ser fortes, vamos reedificar, reconstruir os muros da cidade, levantar as portas, vamos trabalhar. E para animar o povo, ele então traz à luz a sua história. Aquilo que Deus fez. Não é? Deus tocou o coração do rei, alterou um decreto, assim, Deus fez maravilhas e isto anima o povo. Não é? Ver que Deus agiu e agora é a altura de trabalhar, é a altura de levantar-se, de fortificar as mãos, como diz o texto, e pôr a mão na obra de Deus. Então foi exatamente aquilo que o povo decidiu fazer. Não é? E isto é parte do processo de quando eu e tu estamos e queremos fazer aquilo que Deus quer para nós. Temos que convencer aqueles que estão à nossa volta. Não é fácil. Muitas vezes eu e tu iremos ver irmãos que não querem, não estão dispostos, não querem estar ao nosso lado, não acreditam naquilo que Deus está a fazer, mas parte do processo é convencer, através do ensino, através da palavra de Deus, através das experiências que Deus tem trazido para as nossas vidas, convencer o povo que devemos avançar, devemos fazer esta obra que Deus quer para nós. Por último, enfrentar a oposição, enfrentar a dificuldade. No versículo 10 nós vemos os nomes dos governadores dos samaritanos já existentes neste tempo, que não ficaram muito gratos, não ficaram muito contentes com a vinda de alguém para ajudar o povo de Deus. Notem como eles depois vão ter com este Neemias e eles dizem o que é que vocês estão a fazer? Provavelmente estão a construir o muro porque querem fazer uma rebelião contra o exército persa. Assim, e levanta-se a oposição, não é? E Neemias enfrenta essa oposição, ele não tem problemas nenhuns, ele sabe que Deus está no meio daquilo e ele diz claramente o nosso Deus vai dar-nos um bom êxito. Vai ajudar-nos, vai levar-nos até ao fim. Não é? Então é exatamente aquilo que eu e tu temos que fazer. Vão surgir dificuldades quando temos que fazer alguma coisa para Deus. Não tenho dúvidas que nestes próximos dias, em que teremos muitas oportunidades de pregar o Evangelho, vai haver muitas barreiras, muitas limitações, não vamos ter todas as coisas que gostaríamos de ter, não é assim? Mas nós vamos em frente. Porquê? Porque Deus, o Deus do céu, que estava com Neemias, está hoje connosco. Ele vai dar-nos um bom êxito. Assim, então estas são as 4 coisas que devem acontecer, pelo menos estas 4, há mais, sem dúvida, mas estas 4 hoje do texto, que nos ajudam a avançar, a fazer aquilo que Deus quer que façamos. Que Deus os abençoe. Tenham um bom dia.